Antes do seu programa são para lembrar que você só precisa de 10 minutos por semana para eliminar os focos de mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Banco Central registrou um novo recorde de transações realizadas por meio do Pix. Foram quase 240 milhões de operações em um único dia. 240 milhões de transações e 130 bilhões de reais movimentados em um único dia. As operações em Pix bateram recorde na sexta-feira passada, que foi o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º. Este é um dos destaques do ESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também. Campanha Dezembro Vermelho traz um alerta para a prevenção do diagnóstico precoce das infecções sexualmente transmissíveis. A campanha envolve ações de mobilização social, como a testagem rápida nos centros de saúde, que podem ajudar no diagnóstico dos casos. E ainda, pobreza e extrema pobreza caíram no Brasil nos últimos anos, mas os números ainda são elevados. São esses os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 77-3424-8766. Ou então, poste seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro. O ESB Notícias, segunda edição, está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. E começamos a edição de hoje falando sobre uma situação muito delicada em nosso país. A pobreza e a extrema pobreza caíram nos últimos anos, mas apesar disso, os números ainda são elevados. Quase 59 milhões de pessoas vivem na pobreza, enquanto mais de 9 milhões convivem com a extrema pobreza. Confira a reportagem da TV Brasil. A pesquisa Síntese de Indicadores Sociais aponta que, em 2012, a proporção de pessoas vivendo em situação de pobreza correspondia a 34,7% da população. Caiu para 31,6% em 2022 e terminou 2023 em 27,4%. Uma queda de 8 milhões e 700 mil nos 2 últimos anos. Na extrema pobreza, viviam 6,6% da população em 2012, 5,9% em 2022 e 4,4% em 2023, queda de 3 milhões e 100 mil pessoas em 2 anos. O povão realmente recebendo os benefícios das ações sociais do governo, dos investimentos que têm acontecido para a geração de emprego. Acho que a gente está num caminho maravilhoso e eu acho que esse momento prova para todo mundo que as políticas públicas sociais funcionam. O combate à miséria é um dos planos de governo do presidente Lula apresentado na campanha eleitoral. O tema foi central nas discussões do G20, realizado no Rio de Janeiro. O Brasil apresentou a necessidade de programas de cooperação entre as nações ricas e em desenvolvimento pela erradicação da miséria. O Brasil sabe que é possível, como com a participação ativa da sociedade civil, concebemos e implementamos programas de inclusão social, de fomento da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional, como o nosso Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Uma situação aí muito complicada, né? A gente espera que tenha aí
um bom retorno até 2026. E no último mês do ano é realizada a campanha Dezembro Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Estima-se que aproximadamente 1 milhão de pessoas vivam com HIV no Brasil. Confira na reportagem de Andressa Oliveira. A cada 1 minuto, uma pessoa morre no mundo por causas relacionadas à AIDS. Segundo dados divulgados pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS, dos 39,9 milhões de pessoas que vivem com HIV, cerca de 9 milhões e 300 mil pessoas não recebem o tratamento adequado. No dia 1º de dezembro, foi celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida pelo vírus HIV. A data foi instituída em 1988 para destacar a importância do diagnóstico e combater o estigma em relação à doença. A campanha, ela tem como objetivo fazer o diagnóstico precoce, né? O objetivo principal é a gente diagnosticar o HIV e daí já iniciar o tratamento com esse paciente, que é onde a gente vai evitar que esse paciente adoeça, né? Ele tenha as doenças oportunistas e não tenha uma qualidade de vida, né? E assim, as nossas ações todas estão voltadas para o diagnóstico precoce e prevenção. No Brasil, o mês de dezembro marca o início da campanha de conscientização social Dezembro Vermelho. A iniciativa visa alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para o vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. A campanha envolve ações de mobilização social, como a testagem rápida nos centros de saúde, que podem ajudar no diagnóstico dos casos. Neste ano, a campanha traz como tema cuidar de si e do outro é um ato de amor. Faça o teste, use preservativo e ajude a combater o HIV. Segundo a coordenadora do Centro de Apoio e Atenção à Vida, responsável por oferecer suporte e assistência à saúde para pacientes com HIV, entre 2022 e 2023, em Vitória da Conquista, houve redução nos casos de infecção pelo vírus. Mas apesar da queda nos números, o nível de mortalidade por infecções decorrentes da AIDS aumentou na cidade. O que nos preocupa, o que impactou muito esse ano para a gente foi a mortalidade relacionada ao adoecimento por AIDS e suas doenças oportunistas, né? Que a gente teve até outubro 14 óbitos, né, por AIDS, por doenças oportunistas, né? Então, o que nos preocupa e o que nos fez pensar em diagnóstico precoce foi justamente a mortalidade, né, de acordo com o sistema de mortalidade, para esses casos, um alerta mesmo em fazer o diagnóstico precoce. Outro dado que preocupa especialistas é o aumento dos casos de HIV entre idosos brasileiros. Em 2022, o boletim epidemiológico HIV/AIDS, divulgado pelo Ministério da Saúde, apontou que em 2021, 1.517 idosos foram diagnosticados com a doença. Esse aumento representa 4 vezes o número registrado em 2011, que era de apenas 360 casos. Temos alguns casos na população idosa. Hoje, a maioria dos nossos casos está na faixa etária entre 20 e 39 anos, né? Esse ano a gente teve como perfil de faixa etária esse público, um público entre 20 e 39 anos e de um grau de escolaridade bom. Então, são pessoas esclarecidas. Mas tivemos alguns poucos casos na população idosa, sim. E o que chama a atenção é que pessoas já adoecidas, né, os idosos. A AIDS é um problema de saúde pública e especialistas destacam que o combate à doença exige informações, recursos da rede pública e a proteção dos direitos humanos de cada pessoa que vive com a doença. A mudança começa pela prevenção, além da assistência e tratamento adequados aos pacientes.
Aqui a gente faz os exames confirmatórios, como manda o protocolo, né, o PCDT. Aí aqui eles são acompanhados pela médica infectologista, faz acompanhamento de carga viral e CD4, retiram a medicação aqui com a gente também. Nós somos o único município distribuidor de medicamento para HIV aqui na microrregião sudoeste, né? Então a gente faz todo esse acompanhamento com os pacientes positivos para HIV. Vamos para o intervalo? No próximo bloco você vai ver que o Pix bateu um novo recorde de transações. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Exibições de filmes em cartaz, nas novas salas de cinema dos Centros de Cultura de 5 cidades do interior do estado da Bahia. Cine Movimenta Centro, o cinema brasileiro em movimento simultâneo. Todas as terças às 19 horas e quinzenalmente às 15 horas até março de 2025. Apoio financeiro, Paulo Gustavo Bahia. Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Realização Movimenta Cultura e Arte. Estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição. É muito bom poder contar com a sua companhia. Agora vamos falar sobre economia. Após o recebimento da primeira parcela do 13º, o Pix bateu um novo recorde: 240 milhões de transações que movimentaram 130 bilhões de reais. O recorde anterior havia sido registrado em 6 de setembro deste ano, com 227 milhões de transações. 240 milhões de transações e 130 bilhões de reais movimentados em um único dia. As operações em Pix bateram recorde na sexta-feira passada, que foi o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º. Edileide está de 8 meses e aproveitou descontos da última sexta-feira para comprar itens do enxoval pela internet. Tudo pago no Pix. Aproveitei para comprar, né, as coisas do enxoval que estava faltando e eu preferi fazer no Pix porque facilita a vida. Porque é difícil no tempo de hoje, com a correria, ter o dinheiro em mãos, né? Você tem que parar um tempo para poder tirar, para ter que ir numa agência e tirar o dinheiro. Então o Pix facilita bastante a vida da gente. Lojas físicas de Vitória da Conquista também registraram um aumento expressivo do uso do Pix, principalmente na última semana. O fluxo é muito grande, então hoje em dia o cliente quase não carrega dinheiro, né? Na verdade, o Pix hoje em dia é o que lidera. Então, sexta-feira realmente foi 80% Pix. 80% é Pix, então assim, todo mundo evita muito carregar dinheiro, até em questão de segurança e tudo mais, né? É bem expressiva, né? É um meio de pagamento que está sendo bem usado pelos brasileiros e está bem expressivo, cada dia mais vem crescendo. O professor Roberto Paulo, do curso de Economia da UESB, aponta 3 principais vantagens do uso do Pix: o aumento no número de negócios, a inclusão de pessoas de baixa renda aos sistemas financeiros e a redução dos custos de transações bancárias para quem vende. Tudo isso impacta positivamente a economia do país. Essa vantagem é enorme. Popularização, democratização de acesso ao sistema, permitir que pessoas pobres possam ter acesso a um sistema bancário sem os custos de um cartão de crédito, ou muitas vezes não tem acesso ao cartão de crédito nem emissão de boleto, e também permite que as pessoas possam vender. Então quem está vendendo laranja hoje não está procurando quem está com dinheiro no bolso, né? As pessoas também preferem até usar o Pix. Então quem está vendendo a laranja na feira ou na porta de casa, todo mundo tem um Pix, tem um QR Code, você faz o pagamento. Essa facilidade de não ter que ter essa transação física, né, de aproximação, você daqui faz o pagamento onde você quiser. Isso facilitou muito, né? Então, muitas vezes alguém está viajando, está em algum lugar, manda aí, pode comprar aí que eu mando o Pix que eu faço aqui. A pessoa está lá, seu filho, sei lá, está em Belo Horizonte, aí você automaticamente daqui você faz um pagamento de uma compra que ele está fazendo lá nesse exato momento, ele retira o produto. Então, são várias facilidades que acabam aumentando o volume de negócio e, óbvio, liquidez
e melhora a economia. O Pix foi implementado no Brasil em 2020. Inicialmente, a proposta de mais facilidade nas transações gerou desconfiança. Mas em pouco tempo, este meio de pagamento instantâneo se popularizou. De acordo com o levantamento do Banco Central, apesar do dinheiro ainda ser o meio de pagamento mais utilizado, mais de 40% dos brasileiros preferem o Pix. Tudo hoje é Pix. Dinheiro, só pegar ônibus às vezes. Porque é muito prático. Porque o salário já cai direto no Pix, né? De lá mesmo já vai saindo. Depois, sacar para gastar não convém mais, não compensa. Já que todo mundo aceita, todo mundo tem, é muito mais fácil. Tem uma facilidade maior, né? Você pode pagar contas de casa, tudo. Mais fácil, o dinheiro está ali e já faz a transação. Com certeza, muito mais rápido. Vale lembrar que a população deve ficar atenta a golpes, principalmente neste período do ano em que as movimentações financeiras tendem a aumentar. De modo geral, são aqueles cuidados que você deve ter com transações virtuais de modo geral, tá? E os cuidados normais, né? Então o número de golpes aumenta na facilidade que você aumenta as facilidades, vamos dizer assim, do sistema financeiro para melhorar, aumentar as transações. Então é um QR Code que você lê errado, é de repente uma transação que alguém de forma maliciosa, ou tipo, para facilitar e para andar rápido, você pega, faz o Pix aqui, você faz e lê um número errado, dá um número errado. Até mesmo alguém dentro de uma atividade comercial pode te dar, você compra numa loja e o cara pode de repente apresentar um QR Code dele, que ele gerou para ele, você faz o pagamento, leva o produto e de repente a loja, né? Ou então isso vai gerar um problema para ele, posteriormente, provavelmente para o vendedor. Então, são os cuidados que você deve ter normais. Ainda falando de economia, as hortaliças como alface, batata, cenoura e cebola apresentaram uma queda nos preços, o que traz um respiro para o consumidor. Quem traz as informações para a gente é Luiz Salviato. A conta da feira está ficando mais barata. Isso pelo menos para quem visita a seção de hortifruti. Alface, batata, cebola e cenoura apresentaram queda nos preços ao longo do mês de outubro, de acordo com o levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Os produtos agrícolas eles têm um impacto muito grande pelo tempo, né? Sazonal em função da oferta desses produtos, tempo de colheita. E esses produtos, cenoura, batata, foram produtos que aumentaram muito durante o ano de 2024, principalmente no primeiro semestre, e depois eles começaram a apresentar uma queda. E esta queda é que está sendo acumulada. Então, na verdade, é como se eles estivessem convergindo para o preço médio, né? Então, a principal explicação para a queda de preço nesses produtos agrícolas, em geral, é a ampliação da oferta. Você está passando por períodos em que você tem mais oferta e menos demanda por estes produtos. Então, no caso de hortaliças, verduras, legumes, frutas, todos eles são impactados pelos seus períodos de safra. A imprevisibilidade climática também foi responsável pelas oscilações de preços na feira este ano. E o item preferido na salada de muitos brasileiros é bastante sensível a mudanças de temperatura, você sabia? Se faz calor demais, acelera o processo de maturação. Já se for o contrário, se fizer muito frio, aí atrasa tudo, demora para amadurecer. E assim, o tomate segue variando o preço ao sabor da estação. Resultado, na contramão dos outros vegetais, o tomate fecha o ano em alta de 17,27% em relação ao mês anterior. O tomate, ele apresentou, desde o início do ano, um preço acima da média, né? Um preço bastante elevado. Os consumidores que frequentavam os estabelecimentos onde compravam tomate, né? Percebiam isso. E o que aconteceu é que agora você teve a expansão da safra, né, de inverno ali do tomate, que fez com que o preço, de certo modo, caísse. E agora você está tendo uma nova expansão. O tomate é um fruto muito sensível, né, para as condições climáticas. Então, esse problema que a gente vê de aquecimento, de falta de chuva em determinadas regiões, isso provoca realmente alterações significativas no preço do tomate. E, além de tudo, esses são os elementos pelo lado da oferta. Pelo lado da demanda, é um produto, né, que é muito consumido e muito demandado por praticamente todas as classes sociais. Então, assim, há uma demanda constante pelo tomate.
A laranja também ficou mais cara, segundo o levantamento, diferente da banana, do mamão e da melancia, que apresentaram queda. Mas e para 2025? O que a gente pode esperar? O comportamento, né, do preço dos produtos agrícolas, ele é bastante volátil, vamos dizer assim, né? Porque depende muito dessas condições. A gente está vendo algumas regiões, como aqui na nossa região, que nos últimos dias houve chuvas. Outras regiões do Brasil, por exemplo, também estão com chuvas, mas são chuvas muito intensas, o que gera também problema. Então, tudo vai depender de como vai seguir, né, essa transição aí de 2024 para 2025 e se realmente vai se concretizar o planejamento de produção de safra, né, de plantio, tudo isso depende dessas condições. É difícil da gente dizer porque ultimamente, né, está tudo tão incerto que períodos de anos que a gente tinha caracterizados por determinados contextos, né, características de tempo, temperatura, índices pluviométricos, eles já não obedecem mais esse padrão. Então, está cada vez mais difícil a gente fazer previsões de preços de produtos agrícolas diante deste cenário que é cada vez mais incerto. Vamos para mais um intervalo? E no próximo bloco você vai ver que a UESB tem debatido o uso da inteligência artificial a favor da educação. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. A seca extrema, as ondas de calor e as queimadas prejudicam a qualidade do ar em muitos estados. Se tem fumaça, tem que ter cuidado. Aumente o consumo de água potável. Se puder, use máscara quando o ar estiver comprometido. E evite atividades físicas em áreas abertas ou ficar próximo às queimadas. Em caso de náusea, vômito, falta de ar, confusão mental, dores na cabeça e no peito, procure uma unidade básica de saúde. É hora de prevenir e cuidar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia. E chegou a hora de conferir como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Hoje, a noite em Conquista é predominantemente aberta e não há o menor sinal de chuva. As temperaturas oscilam entre a máxima de 22 graus e a mínima de 15. Amanhã, a previsão é de sol durante todo o dia. Já as temperaturas alternam entre 28 e 16 graus. No sábado, o céu conquistense continua ensolarado e as temperaturas não mudam e permanecem entre a mínima de 16 graus e a máxima de 28. Agora vamos conferir a previsão do tempo para outras cidades da região amanhã. Em Jequié, a expectativa é de que esta sexta-feira seja ensolarada e com poucas nuvens. As temperaturas permanecem altas, oscilando entre 31 e 21 graus. Em Tapetinga, o dia também deve ser ensolarado e com altas temperaturas. A previsão é de 32 graus durante a tarde e à noite a mínima deve ser de 21. Em Anagé, a previsão é de tempo firme. O sol predomina e os termômetros marcam as temperaturas de 19 e 33 graus. Estudantes e professores da UESB se reuniram na manhã de ontem para discutirem o uso da inteligência artificial na educação. A repórter Thaís Patês foi conferir de pertinho e traz as informações para a gente. Acompanhe. Uma tecnologia que tem o poder de revolucionar todas as áreas do conhecimento, inclusive a educação. A inteligência artificial está em todos os setores da sociedade. Então, nós temos a agricultura, nós temos o agronegócio, a saúde, a economia, vários setores já utilizam. Na educação, ela ainda é bem tímida. Todavia, ela pode trazer alguns elementos que são importantes para o trabalho do professor. Primeiro, automatizar o seu tempo, o seu planejamento de aula, pode fazer com que ela ajude no dia a dia do seu desenvolvimento da aula.
para o ensino específico, a inteligência artificial pode auxiliar a personalização do aprendizado do estudante. Pesquisadores da UESB e professores de matemática e ciências da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista se reuniram nesta quarta-feira para discutir as possibilidades de uso da inteligência artificial em favor da educação. O evento aconteceu no Auditório 2 do módulo Luizão, aqui na UESB. Foi organizado e ministrado pelo GEM, o Grupo de Estudos em Educação Matemática, e faz parte das ações formativas propostas pela Secretaria de Educação do município. Nós buscamos trabalhar com esse público hoje para que a gente possa, de alguma forma, subsidiar condições para que o professor consiga estabelecer um diálogo com essas novas tecnologias que estão, aliás, nem tão novas assim, né? A gente viu na palestra que desde 1950 que já se fala, né, que já se estuda sobre inteligências artificiais, mas que hoje, em 2024, é uma realidade, está presente aí no nosso dia a dia. Durante a fala de uma das representantes do grupo de estudos da UESB, foi perguntado aos professores quantos deles já utilizaram o ChatGPT, um dos recursos mais populares de inteligência artificial. A maioria levantou a mão, porém, o uso a que eles se referiram era pessoal e não como ferramenta de ensino. A gente percebe que ainda é uma utilização tímida em sala de aula, né? Os professores eles já têm uma vivência com IA, mas uma vivência pessoal. Então, nosso grande desafio é trazer isso para a área da educação. A inteligência artificial na educação é uma tendência mundial. Ela é utilizada por cerca de 65% dos professores brasileiros no contexto do ensino, segundo o levantamento inédito da Associação Nova Escola, uma organização não governamental voltada para a melhoria do ensino básico. A professora Raíza Gonçalves tem utilizado o recurso e avalia a experiência como positiva. O meu uso de inteligências artificiais começou com o ChatGPT e eu busquei inicialmente a integração do conhecimento matemático com filmes e ele me possibilitou essa integração, porque alguns filmes não têm essa visão matemática explícita e o ChatGPT ele mostra pra gente como integrar o conhecimento matemático através dos filmes e isso me ajudou bastante. É preciso superar alguns desafios para a ampliação do uso de IA na educação pública local. Nós temos observado que a infraestrutura, a falta dela, na verdade, é o que tem inviabilizado a utilização. São professores que não têm um computador decente, não têm planos, não têm incentivo para assinar essas inteligências e têm utilizado aqueles planos que são gratuitos. Esses planos gratuitos, eles dão acesso, mas dão acesso limitado, o que dificulta, de certa forma, o professor a trazer esses elementos para a sala de aula. E aí, quando a gente vai olhar todo esse contexto, a gente vê essas dificuldades ainda são as que imperam e, como eu já disse, por ser embrionário, talvez daqui a uns 5 anos a gente já tenha uma discussão um pouco mais efetiva. O UESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações locais você confere amanhã, ao meio-dia, no UESB Notícias, primeira edição, com Mário Ribeiro. E a seguir, você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e até amanhã.